Boa noite, Tati. Paz e bem. Seja muito bem-vinda. Boa noite, Tiago. Seja bem-vindo. Boa noite, professor Jorge. Seja muito bem-vindo. Boa noite, Jaciele. Seja muito bem-vinda também. Boa noite, Tati. Seja muito bem-vinda. Paz e bem. Boa noite, Fabi. Paz e bem. Seja muito bem-vinda. Boa noite, Josiane, paz e bem, seja muito bem-vinda. Boa noite, Ana, paz e bem, seja muito bem-vinda. Boa noite, Jaciele, seja muito bem-vinda. Vão colocando aqui no chat de onde vocês são, de onde vocês nos acompanham também, sua paróquia, diocese. Boa noite, Padre Murilo, seja muito bem-vindo. Em alguns instantes nós vamos começar nossa live. Nós vamos começar às 8 horas, agora que são 19h56. Boa noite, Marisa, seja muito bem-vinda. Boa noite, Fernanda. Boa noite, Ivana, seja muito bem-vinda, paz e bem. Boa noite, Catequese Igreja dos Capuchinhos, sejam todos bem-vindos. Saudades já da nossa formação. Então, o pessoal que está chegando agora, coloca aí no chat de onde vocês são, de onde nos acompanham. Boa noite, Grazi, seja muito bem-vinda. Isso, muito bem. Aproveitando, clica no aviãozinho que está no seu canto aí da tela, no canto inferior direito, tem um aviãozinho, clica lá e envia para mais catequistas. Só colocando aqui, a Ana é de Rondônia, Paróquia Santa Marta. Paróquia Fernanda é Paróquia Imaculada Conceição, Paraíba, que maravilha. Jaciele Feira de Santana, Bahia, Paróquia Santo Antônio, pessoal da Paróquia Santo Antônio, dos Capuchinhos. Boa noite, Monique, paz e bem, seja muito bem-vinda. Capelania Militar São Sebastião, Deodoro, Rio de Janeiro, aqui Rio de Janeiro. Paróquia São Pedro, São Paulo, Guarapuava, Teresópolis, Paróquia Nossa Senhora do Bom Sucesso. Seja muito bem-vindo, Gaspar. Olha, coisa boa, gente de vários lugares do nosso país. Que maravilha. Em alguns instantes nós vamos iniciar a nossa live. Marisa de Mineiros, Goiás. Boa noite, paz e bem, muito bem-vinda. Boa noite, Lucas, paz e bem, seja muito bem-vindo. Vão nos falando aí de onde vocês são, qual a paróquia, a diocese. Monique Alfredo Wagner, Santa Catarina, seja muito bem-vinda. Camila Matos, seja muito bem-vinda. Fabi, paróquia Nossa Senhora de Nazaré, Paraíba, muito bem-vinda. A Wanda acabou de entrar aqui, já acenei para ela. Opa, já vou mandar a solicitação para ela. Wanda, manda uma solicitação para eu te aceitar na live. Peraí, deixa eu ver aqui como que eu faço. Mandei solicitação para Wanda. Fernanda da Diocese de Guarabira, seja muito bem-vinda. Em alguns instantes nós vamos começar a nossa live. Wanda, eu mandei uma solicitação para ti, vê se apareceu aí. Deixa eu ver aqui de novo, Wanda.
ver se vai dar certo. Ivana, Paróquia Rainha dos Apóstolos, Cornélio, Paraná. Boa noite, Suelen, da Cristã Games, paz e bem. Boa noite, Fabiane, paz e bem. Boa noite, Guima, boa noite, paz e bem, seja muito bem-vinda. Boa noite, Ailana, paz e bem. Boa noite, Fabrícia, boa noite, Franklin. Boa noite, Sebastiana. Estou conversando aqui com a Wanda pelo WhatsApp para ela aceitar a solicitação. Deixa eu mandar outra de novo. Wanda, convidar. Vamos ver se agora vai. Mandei outra solicitação. Já aproveita, clica no aviãozinho e envia essa live para mais catequistas. Nós vamos falar hoje sobre metodologia catequética. Uma live que vai ser de suma importância para nós catequistas. Vai ajudar muito com a nossa ação catequética. Boa noite, Kese. Paz e bem, seja muito bem-vinda. Vamos esperar alguns minutinhos para a Wanda entrar. Boa noite, Carolina. Paz e bem, seja muito bem-vinda. A Wanda está tentando entrar. Vai dar certo. Vamos ter paciência, que com a graça de Deus vai dar certo, sim. Deixa eu ver aqui. Qualquer coisa, Wanda, se não tiver chegado o convite para você entrar, você pode clicar no ícone da câmera, ícone de filmagem, que está na barra inferior. Tem uma câmera com um sinal de mais. Você clica aí que você pode mandar a solicitação também. Boa noite, Jorge. Paz e bem, seja muito bem-vindo. Vamos enviando a nossa live para mais catequistas para participar conosco. Em alguns instantes nós vamos começar o nosso encontro de hoje. Mandei convite novamente para a Wanda. Vamos ver se vai dar certo. Boa noite, Éder. Paz e bem. Seja muito bem-vindo. Vamos lá. Então, vamos convidando mais catequistas. Deixa eu ver se a Wanda mandou solicitação. Entrar ao vivo com Wanda. Vamos lá. A graça de Deus vai dar certo. Boa noite, Éder. Paz e bem.
Deixa eu mandar a solicitação para a Wanda novamente. Boa noite, Ailma Paz e Bem, seja muito bem-vinda. Acho que agora foi, Wanda. Só basta virar a câmera para o nosso lado. Muito que bem. Graças a Deus, louvado seja Deus. Eu já estava preocupado já. Eu estava tentando fazer pelo computador. Ah, por isso que não dá certo. Acho que pelo Isso. computador não funciona ainda. Pois Eu é, acho, fiquei né? Nunca toda tentei. organizada para fazer pelo computador. Mas Se tudo fosse pelo bem. YouTube, né? Mas deu certo. O que Verdade. importa é que deu certo, né? Deu certo, tudo tranquilo. É isso que importa. Até as demoras também, a gente Faz aprende e entende que as parte. demoras de Deus faz parte, né? Nem tudo é no nosso tempo, mas no tempo de Deus. É verdade. Muito bem. Catequistas que estão participando conosco, já clica no aviãozinho, já envia a live para mais pessoas para participar conosco, né, desse tema que é tão importante para nós catequistas. Às vezes nós seguimos a mesma metodologia, né, Wanda, sei lá, de 10, 15, 30 anos atrás. E nós precisamos, de alguma forma, dinamizar o nosso encontro, nós precisamos envolver os nossos catequizandos e saber que a catequese ela tem uma vasta, né, quantidade de ferramentas aí pedagógicas que contribuem com a transmissão do conteúdo da fé e nós precisamos conhecer um pouco dessas metodologias para ajudar na nossa ação catequética. É. Antes de começarmos, nós vamos fazer primeiro a oração inicial e aí logo em seguida a Wanda se apresenta para vocês, tá bom? Então deixa eu abrir aqui a nossa oração do dia. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs que pelo batismo nos tornamos cristãos e por meio dele nascemos para a Igreja, a nossa mãe. Somos famílias de Deus, reunidos aqui em nosso quadro de catequista para catequista, para aprendermos como catequistas a serviço da iniciação à vida cristã e a sermos mais servidores uns dos outros. Com a oração que o Senhor nos ensinou e ensinou também os seus discípulos, digamos cheios de confiança: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Rezemos também pedindo a intercessão de Nossa Senhora, nossa Mãe Maria Santíssima, e confiando a ela as nossas preces e a nossa vocação, esse mês de maio que é todo dedicado a ela, possamos nos assemelharmos cada vez mais a Nossa Senhora. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Agora, Wanda, gostaria que você se apresentasse, né, para o pessoal que está aqui conosco, né, para te conhecer um pouco melhor. Então, a palavra é sua. Muito bem. Amados e amadas de Deus, porta-vozes dessa palavra de vida, é um prazer estar aqui com vocês. Agradeço logo de imediato o convite, né? Essa oportunidade de estar falando sobre Jesus, sobre vocação, sobre responsabilidade, sobre compromisso, sobre vida cristã, sobre ministério. Muito obrigada por essa oportunidade, Gessiano. Tenho certeza de que é um canal que contribui muito com a evangelização, né, do nosso público. Eu sou Wanda Marli,
Sou catequista, moro em São Luís do Maranhão, uma terra linda, abençoada por Deus e muito quente. Vocês não imaginam, tá 30 graus hoje, gente, muito quente. Mas é uma terra linda e maravilhosa. Eu sou da Arquidiocese de São Luís do Maranhão. Atualmente também participo, sou membro da Comissão Arquidiocesana de Catequese, né? E desenvolvemos um trabalho principalmente de formação junto aos nossos catequistas das nossas inúmeras paróquias. A gente vem investindo muito nesse processo de formação, uma vez que a gente entende que ele é fundamental para que a nossa evangelização seja uma evangelização que tenha um alicerce, né? A gente não pode manifestar aquele ou aquilo que a gente não conhece. E quando a gente fala em levar a pessoa de Jesus Cristo, a formação, o estudo, a reflexão, a imersão nesse Senhor é fundamental, porque a gente só pode transbordar aquilo que a gente traz dentro da gente. Não é verdade? Sou catequista, sou apaixonada pelo que eu faço, é muito trabalho, mas é um trabalho muito gostoso e um trabalho muito necessário, principalmente se você tem um olhar, né, da realidade. Se você olha o nosso contexto, você percebe como a pessoa de Jesus é necessária nesse meio em que a gente se encontra. E aí a gente percebe a beleza, a grandeza e a importância do catequista, do evangelizador. Muito Ok? bem. E a Ok, muito obrigado apresentação é pela. isso? Tá ótimo, tá ótimo. Eu conheci a Wanda em uma das lives, né, que a Arquidiocese fez, e aí eu participei da última, e eu fiquei extremamente arrependido de não ter participado do início ao fim. Mas depois eu fui rever todos os vídeos, e aí assisti todos, e até comprei o livro, né, do itinerário catequético Nosso da itinerário. Arquidiocese. Tem ele aqui, tem algum lugar no meio dos meus livros de iniciação à vida cristã. Mas foi assim, eu fiquei encantado com a forma que ela nos envolveu, né, na formação, na live. E aí, desde então, a gente tem mantido esse contato. Eu tive a graça também de encontrar a Wanda no Catequistas Brasil, né? Ah, foi Uma alegria, maravilhoso. uma alegria gigantesca. Então, é uma alegria muito Verdade. grande ter você aqui, representando, né, a arquidiocese, né, e tantos catequistas. Eu vejo o empenho de vocês, isso é muito gratificante, né? Quando a gente encontra catequistas que são apaixonados pela evangelização, pela catequese, a gente se encanta também e tem o desejo de aprender um pouco mais. Então, é uma alegria muito grande, né, estar aqui contigo hoje. O Rodrigo, do Catequese Desenvolvimento Humano, teve compromissos e não pôde estar Uhum. conosco hoje, mas mandou um abraço e desejou também para nós um bom encontro. Ah, obrigada. Vai ser sim. É, Bom encontro. com a graça de Deus. A Wanda é minha conterrânea, então a gente parece que se conhece já há bastante tempo. Acho que o ser conterrâneo ele traz essa familiaridade, né? Então, Isso. estou praticamente me sentindo em casa, né, falando com a Wanda. Para quem não me conhece ainda, o pessoal que está chegando agora, que não conhece Pensar Catequese, eu sou Gessiandro Pessoa, sou natural do Maranhão, moro atualmente no Rio de Janeiro. Já faz uns 12, 13 anos que eu saí do Maranhão, mas sempre retorno lá de férias. Atualmente moro no Rio de Janeiro, faço faculdade de teologia, também tenho filosofia e tenho pós-graduação em aconselhamento, psicologia pastoral, psicopedagogia e também psicoterapia. Mas todas essas formações é para fazer com que eu saiba servir melhor e transmita aquilo que eu sei com amor e com confiança, né? Conhecimento ele não é para a gente, é para ajudar o próximo, né? E nessa jornada eu fui me apaixonando pela catequese também, assim como muitos que estão aqui. E aí, depois de um tempo, 2018, surgiu, né, o Pensar Catequese, e hoje vem crescendo e envolvendo mais pessoas que também querem partilhar conosco essa vocação. Então, isso é um pouquinho da minha, da, do meu seja esse ano, tá bom? E mais uma vez, obrigado vocês que estão participando conosco. Clica no aviãozinho e envia essa live para mais catequistas, para eles assistirem, elas assistirem conosco
e também participarem, mandar perguntas para tirar as dúvidas, que a gente, embora não esteja todos aqui aparecendo, mas é sempre bom a gente ver a interação de vocês. Então agora eu deixo a palavra com a Wanda. Ok, então eu fui convidada, né, para a gente conversar, bater esse papo de catequista para catequista sobre algo que é fundamental no nosso trabalho, né, na nossa missão e nossa vocação enquanto catequistas, que é a metodologia. Como eu disse para vocês, eu trabalho aqui em São Luís, na Arquidiocese, no processo de formação de catequistas, né? E uma das questões que a gente mais recebe são dúvidas, perguntas, questionamentos sobre metodologia catequética, como fazer, né? Como eu realizo o encontro, como eu faço o encontro, como eu faço a mensagem chegar. É um catequista, tem que ser um pedagogo, o catequista tem que ser um professor. Então, são perguntas que se repetem, né? E aí a gente percebe a importância desses esclarecimentos, né? De antemão, eu digo para vocês que a nossa igreja, ela é riquíssima em subsídio. Eu fico assim impressionada e fico muito feliz, porque a gente não se sente sozinho, né? Você é chamado a um trabalho, você aceita esse desafio e você não deve ser assim jogado no trabalho aleatoriamente. Você tem que passar por um processo de estudo, de imersão, de conhecimento. E a nossa igreja é muito rica em subsídio. Ela nos ajuda continuamente. E agora com os meios, né, de comunicação, com a mídia, nós temos ainda ampliado esse processo de formação, as opções de formação dos catequistas. No que se refere à metodologia catequética, é importante sim. O catequista, ele não precisa ser pedagogo, ele não precisa ser um professor de profissão, né? Então, parênteses, eu sou pedagoga e sou professora, tá? Mas eu trouxe esse conhecimento para me ajudar e para ajudar os outros. E eu tenho muita gente, né? Acompanho muitos catequistas, muitos coordenadores que trabalham em profissões diversas, mas dali na catequese, nossa, eles dão um show, né, gente? Por quê? O importante é o acreditar, é a fé, é o amor, é a paixão. E a gente vai aprendendo por quê? Porque a missão não é nossa. Quem é que nos inspira? É o Santíssimo Espírito. Se Deus nos chamou, pode ter certeza que se a gente se colocar à disposição, ele faz a obra, né? Então, a questão da metodologia também, né, a gente percebe um estudo riquíssimo dentro da nossa igreja. E é importante a gente conhecer, a gente buscar, a gente estudar, porque eu tenho que saber como eu vou caminhar, como eu vou levar essa mensagem, como essa mensagem vai chegar ao coração do meu catequizando, do candidato, do meu catecúmeno. Como é que eu organizo essa trilha? Como eu organizo esse itinerário? A gente tem que saber qual o objetivo para a gente saber o que a gente quer alcançar. Então, tudo isso está presente, né, quando eu falo sobre metodologia catequética. Tá? É importante deixar bem claro que o nosso exemplo é Jesus Cristo. Quando eu falo em metodologia catequética, eu estou falando em pedagogia divina. Eu estou falando na pedagogia de Jesus. Eu estou falando na pedagogia de Deus. Então, ela é baseada no exemplo de Jesus Cristo, na maneira como Deus se manifesta, na maneira como Jesus se manifestou. Tem uma leitura na Bíblia, no Evangelho de Lucas, que todo mundo já conhece, né? Discípulos de Emaús. Se você quer estudar um pouco mais, refletir um pouco mais sobre a pedagogia de Jesus, vá lá em Discípulos de Emaús. Lucas 24, versículos de 13 a 35, se eu não estiver enganada. Lucas 23 ou 24.
Lá você encontra Jesus sendo aquele catequista por excelência. E é essa a pedagogia que nós temos que utilizar na catequese. É essa a pedagogia que os documentos da igreja nos apresentam. Vocês já pensaram o que é um catequista, uma catequese que não tem planejamento? Planejamento é outro fator assim, um tanto, né? É um assunto um tanto melindroso. E olha que eu já tenho alguns anos de catequese e esse assunto sempre volta. A importância do planejamento na catequese. Quando eu falo em metodologia catequética, obviamente eu estou falando de planejamento. E é aquele momento que eu entendo como uma oportunidade, um momento maravilhoso da gente sentar, da gente conversar com meu amigo catequista, da gente passear pela palavra de Deus, da gente orar junto, da gente refletir, da gente estudar, da gente tirar as dúvidas, né? Da gente colocar na mesa aquele meu catequizando, a realidade que ele tem, como eu vou levar essa palavra. Então, é inconcebível uma catequese que não se planeja, uma catequese que não senta para estudar, uma catequese que não tem uma organização. Veja só, nós somos porta-vozes da palavra de Deus. Não é da palavra da Wanda, não é da palavra do Gessiando, não é da palavra do Juarez, não é da palavra da Socorro. É da palavra de Deus. Então eu tenho que estar repleto dessa palavra para que eu possa transbordar essa palavra. E para isso eu preciso de oração. Catequista está orando junto? Né? Catequista está bebendo da fonte da Eucaristia? Catequista continua deixando a criança para a missa e indo embora? Então, quando a gente fala em metodologia catequética, todos esses pontos têm que vir para que a gente possa refletir. Planejamento, ele é fundamental, porque eu não posso levar a palavra de Deus de qualquer jeito, de qualquer maneira. E eu não posso apresentar-me diante de um catequizando vazio daquilo que eu vou fazer. Para isso é preciso. Gente, o planejamento e a metodologia que a gente utiliza é tão importante que desde o espaço que a gente organiza para receber o catequizando, já mostra que catequista sou eu. E de que maneira eu me relaciono com essa verdade que eu estou levando, que é Jesus Cristo. A pedagogia divina, ela é repleta de amor, de acolhida, de escuta, de respeito, de compromisso. É uma pedagogia que dá retorno. E é essa pedagogia que a Santa Igreja nos solicita. Termos por base a pessoa de Jesus Cristo. Utilizarmos de responsabilidade e compromisso para com essa mensagem que a gente vai levar. Nos colocarmos de joelho diante desse Deus que nos chamou e que a nós confiou essa missão de levar a sua mensagem. Nós temos um dos documentos, o catequista às vezes tem uma certa dificuldade com os documentos da igreja, né, gente? Nós somos catequistas de nosso Senhor Jesus Cristo e nós somos cristãos católicos. Então a gente precisa conhecer a nossa igreja, né? E aí a gente tem uma certa dificuldade com os nossos documentos. Diretório Nacional de Catequese. O Diretório Nacional de Catequese nos dá todas as orientações para trabalhar a catequese no nosso solo brasileiro, né? E uma das partes que ele traz com profundidade é justamente sobre a metodologia. O que isso nos diz? Que a gente não pode fazer de qualquer jeito.
Existe um fio condutor que nos orienta e que serve de base e que é a nossa segurança. Esse fio condutor está em qual local? Nos documentos da igreja. Um dos, o Diretório Nacional da Catequese. Como eu tenho que fazer o meu encontro? Qual a importância do estudo? Qual a importância de ter um catequista realmente antenado com o que acontece ao seu redor e ligado à palavra de Deus? Isso é metodologia catequética, né? Dentro dessa metodologia, nós temos um método. Eu tenho certeza que vocês já ouviram falar. Todo mundo já ouviu falar deste método. É o famoso ver, iluminar, agir. Já ouviram falar? Todo mundo, né? Quando ele começou, ele tinha apenas 3 palavrinhas: ver, julgar e agir. Gente, vocês não imaginam quanto tempo tem esse método. Vocês sabem quando ele nasceu? Antes do Concílio Vaticano II. Ele nasceu com o Papa João XXIII, através de uma encíclica, né, de um dos documentos do Papa, a Mater et Magistra. Desculpem se eu não pronunciei direito, né? Mas significa mãe e mestre, mãe e mestra, né? Pela primeira vez, foi no ano de 1961 que a igreja ouviu falar neste método. E que ele não foi pensado de imediato para a catequese, mas sim para a igreja como um todo, que precisava levar a evangelização, precisava salvar almas, mas que não podia se esquecer do homem social, que sofria, que era oprimido, que era perseguido. Então, o nosso Papa João XXIII, antes do Concílio Vaticano II, já falava nesse método. Mais tarde, nós ampliamos esse método, nós tiramos o nome julgar e colocamos iluminar, né? E trouxemos para a nossa catequese. Wanda, o que você quer dizer com isso? Que esse método continua sendo o método da nossa catequese na igreja, no mundo. Não mudou. O que muda? A maneira como a gente utiliza esse método. Por quê? Porque nós somos pessoas diferentes, nós somos realidades diferentes, mas ele continua sendo a nossa base. E aí nós temos, lá em 1983, mais ou menos, um outro documento muito importante para a gente, que foi o Catequese Renovada. O Catequese Renovada, ele resgata, traz para a gente esse método, que é o método da nossa catequese, que a gente utiliza até hoje, né? E ele faz uma importante reflexão sobre a necessidade de, na metodologia catequética cristã, nós ligarmos a fé e a vida. Já ouviram falar interação, fé e vida? Ou seja, a evangelização a partir da realidade vivenciada pelo catequizando. Agora me digam, não é isso que Jesus fazia? Ele não observava, ele não partia da realidade para trazer a palavra, para iluminar essa realidade com a palavra. Foi o que ele fez nos discípulos de Emaús. Ele primeiro ouviu o que eles tinham para dizer, depois que eles disseram tudo que eles estavam sentindo, aí ele trouxe a palavra e iluminou aquela realidade. E aí ele começa a pregar. Ele começa a mostrar o plano do Pai. E o que acontece, que é uma das frases mais lindas dessa passagem, o coração daqueles 2 discípulos se aqueceu, se inflamou. E se eles eram homens
estavam vivenciando uma situação de medo. Esse medo passou e eles retornaram para Jerusalém, onde o grande acontecimento, né, da vida deles tinha se realizado. Esse é o papel do catequista. Ouvir, iluminar essa realidade, porque nós não estamos fora de uma realidade. Esse é um perigo da nossa catequese, é a gente encontrar com esse catequizando, seja qual for o espaço, e esquecer que ele tem uma vida, que ele tem uma realidade, que ele tem sonhos, que ele tem desejos, que ele tem anseios. E aí, de repente, a gente começa a falar de algo muito fora da realidade dele. Como se Deus fosse algo inatingível. Como se Jesus fosse algo inatingível. E a gente precisa tomar muito cuidado com essa linguagem que a gente utiliza. Retorno a dizer, pedagogia divina. Pedagogia de Jesus. A pedagogia que ama, que respeita, que ouve, que acolhe, que aquece. Esse é o nosso grande desafio enquanto catequista. Será que quando eu termino de fazer o meu encontro, eu faço uma avaliação e eu pergunto, será se o coração do meu catequizando se aqueceu com as minhas palavras? Será se eu consegui atingir o objetivo desse encontro? Nós temos hoje, dentro da nossa igreja, hoje mais do que nunca, uma grande campanha para a gente fugir da catequese escolar, em que a criança, o catequizando, chega no final de semana e ele tem apenas uma extensão do que ele vivenciou durante a semana na escola. Por incrível que pareça, e a gente que trabalha junto às comunidades, né? A gente ouve histórias assim que a gente fica estarrecido. História de catequista que até hoje faz prova, né? E história daquele famoso questionário que é feito antes para saber se a criança pode receber a Eucaristia. Isso é falta de conhecimento. A gente precisa conhecer para ser mais fiel à vontade de Deus e realmente realizar um processo de evangelização, mas uma evangelização esclarecida, tendo por base a palavra de Deus. Frei Bernardo Canci, talvez alguns tenham conhecido, foi um dos grandes expoentes da Igreja Católica no que se refere à catequese, né? Ele já faleceu, mas ele deixou um legado. E o legado dele se refere principalmente ao cuidado que nós catequistas temos que ter em respeitar a realidade do nosso catequizando e evangelizar em cima dessa realidade. Catequese inculturada, pedagogia divina. Entenderam? Tem uma frase que ficou famosa do Frei Bernardo Canci, que foi: o catequista tem que trazer na sua mão a Bíblia e na outra o jornal. Que é para ele pegar no jornal a realidade e iluminar com a palavra de Deus. Hoje nós ampliamos. Ao fazer o planejamento, o catequista tem que observar a realidade, por isso que é tão importante o planejamento em conjunto. Porque em conjunto, em grupo, a gente desabrocha, a gente troca experiência, a gente desabafa. Né? Então, ele tem que ver a realidade, iluminar essa realidade com a palavra de Deus, mas não esquecer também o catecismo. Nesse final de semana, eu fazia uma oficina de planejamento da metodologia das duas mesas, que eu vou já falar, e eu dizia para os nossos catequistas que, às vezes, você vai fazer um planejamento, está organizando um encontro, né, para desenvolver com as crianças, e você leva tudo, menos o catecismo. E lá no catecismo, geralmente, tem tudo que a gente quer e nos orienta.
que nos dá a base. Traz para a gente, inclusive, as citações bíblicas. Quantas e quantas vezes a gente planejando não ficou pensando que citação eu vou utilizar? Não é verdade? Eu abro o catecismo, está lá. Já vem, conferir, leitura tal. Nos ajuda. E a gente precisa conhecer. Afinal, né, é um norteador da nossa igreja. Então, a nossa igreja, mãe, que vem cuidando da gente, ela tem um olhar muito crítico para a realidade. Ela não para no tempo, graças a Deus. E a gente observando, né, o que acontece ao nosso redor, a gente percebe que a catequese que eu fazia há 10 anos não é mais a catequese de hoje. Porque o ser humano mudou, o contexto histórico mudou. E eu preciso estar atenta a isso. Hoje eu estava olhando uma pesquisa que o IBGE fez e ele lançou um pouquinho, né, das observações, das estatísticas, falando sobre a questão da religião no meio dos jovens. Se eu não estiver enganada, foi só São Paulo e Rio de Janeiro, né? Mostrando, gente, o percentual hoje de jovens que não tem nenhuma religião. Nenhuma. Esse percentual está crescendo, infelizmente. E o percentual de jovens católicos está diminuindo. Nós que somos catequistas, que estamos nas nossas comunidades, em encontro com as nossas famílias, nossas crianças, tudo mais, nós percebemos que hoje somos nós, catequistas, que estamos ensinando a criança a fazer o sinal da cruz. Porque papai e mamãe não fazem. Não é isso? Somos nós que estamos ensinando as primeiras orações, que é de responsabilidade da família doméstica. Então, é esse contexto que nós temos que ficar atentos para que a gente possa, né, definir, decidir qual é a metodologia que eu vou utilizar. O que eu vou usar para chegar até, né, o coração, quais os instrumentos, né, as estratégias que eu vou utilizar para chegar até o coração do meu catequizando. Por isso, a catequese não pode ser uma catequese improvisada. Olha só, quem nos chamou para essa missão? É um Deus maravilhoso, que nos amou antes da nossa existência, que confia a nós. Percebam o tamanho da nossa missão. É um Deus que confia. E qual é a resposta que eu estou dando? Uma vez eu estava num encontro de planejamento, que eu gosto muito, né? No encontro de planejamento, aí tinha um catequista, era um rapaz, é um rapazinho. E eu tenho muita atenção com catequista novato, porque eu acho que catequista novato, ele não pode ser colocado de imediato, né, em uma turminha, para já acompanhar aquela turminha. Ele precisa ser orientado, precisa ser ajudado, né? Mas esses já tinham tanto uma certa formação. E eu perguntava para ele, né, sobre o planejamento, estava tudo ok, estava feito, material pronto e tudo mais. Ele disse que estava tudo pronto. Aí eu perguntei, eu pedi para ver, né, o material, ele disse, tá tudo na minha cabeça. Tá tudo na minha cabeça. Não é assim. A gente sabe que catequista tem que usar tempo para fazer as coisas, para organizar. Isso é necessário, para que nós possamos ser um pouquinho mais fiéis à vontade do nosso Senhor. E aí, pessoal, pensando, a nossa igreja pensando nesse momento social tão crucial que a gente vive, né? Na fragmentação da fé, ela trouxe para a gente, ela resgatou para a gente a catequese de estilo catecumenal. Catequese de estilo catecumenal, aquela catequese baseada na catequese das primeiras comunidades. Uma catequese mais robusta, uma catequese mais de corpo a corpo, uma catequese que envolve a família e uma catequese que envolve a comunidade como um todo. Uma catequese que deixa de ser uma simples educação na fé, mas que seja realmente um processo de evangelização
que vise a formação de discípulos e missionários. Então, é uma catequese que envolve a comunidade como um todo e que não se limita apenas a um grupo de catequistas. Iniciação à vida cristã. E é a fala que a igreja vem nos trazendo, não agora, mas há muito tempo. Iniciação à vida cristã, ela começou a ser suscitada lá no Concílio Vaticano II. Gente, tem 50 e tantos anos. E olha só. Então, nós somos assim um tantinho lentos com relação a essas observações e essas chamadas que a igreja nos dá. Só que hoje, considerando o nosso contexto, não dá mais para esperar. Então, hoje, o que a Mãe Igreja nos diz? Não dá para eu ter uma catequese puramente sacramental, de entrar só para receber o sacramento e pronto. O sacramento é algo que tem que estar presente durante uma caminhada cristã. Eu vou desenvolver um itinerário. E nesse itinerário, a primeira coisa que eu faço é o encontro com a pessoa de Jesus Cristo. E aí eu vou junto com ele, para conhecê-lo melhor e para fazer uma livre opção por ele. Então a catequese, ela muda um pouco, ela fica mais bonita, ela fica mais robusta, ela fica mais significativa. E dentro do processo da iniciação à vida cristã, que eu não vou me deter agora, porque esse é assunto para outro encontro, né? Nós temos a metodologia das duas mesas. E é belíssima. Eu inicio o meu encontro de catequese ao redor da mesa da palavra. E eu continuo o meu encontro ao redor da mesa da partilha. Por que isso? Porque a catequese é chamada a viver a essência dela. Ela é litúrgica e ela é mistagógica. Ela começa sendo uma catequese querigmática, que é o grande anúncio da palavra, anúncio de Jesus Cristo. Eu vivencio isso dentro da liturgia, porque é lá que eu me encontro com Cristo, na Santa Eucaristia. É só lá que eu me encontro com Ele. E aí, o que a igreja faz? Ela, mais do que nunca, ela chama catequese e liturgia. Vocês são irmãs. E vocês precisam viver juntas e unidas, porque uma dá significado para a outra. E aí vem a metodologia das duas mesas. Coisa mais linda, a gente chegar em um encontro de catequese estilo catecumenal e encontrar o ambão. Sabe aquele ambão que a gente vê lá na missa, em que as leituras são proclamadas? A gente encontrar lá dentro da sala, lá dentro do espaço. E a criança, o jovem, o catequizando, estar lá proclamando a palavra de Deus. E entendendo, a partir daí, o que é missa. E entendendo que ele vivencia lá na igreja durante a missa, lá na capela durante a missa. Por quê? Porque o espaço do encontro dele na catequese é um espaço litúrgico. E aí, depois da mesa da palavra, que é o local em que a gente vai beber da palavra de Deus, que a gente vai refletir, eu começo o encontro refletindo a palavra de Deus. Aí eu vou para a mesa da partilha. Na mesa da partilha, adivinha o que eu vou fazer? Eu vou utilizar aquele método que a igreja vem me ensinando há mais de 60 anos. E que ele se renova continuamente, ele não fica velho nunca. Lá na mesa da partilha, eu vou abrir meu coração para os meus catequizandos. E eu vou utilizar aquele método: ver, iluminar, agir, celebrar, avaliar. Gente, isso é muito lindo, muito lindo. Você desenvolver um trabalho que você sente segurança, porque você se sente cuidado. A Santa Igreja cuidando, se
preocupando, dando todos os instrumentos para a gente realmente desenvolver um trabalho de excelência para nosso Senhor Jesus Cristo. Então, tudo isso que eu falei é preciso o quê? Primeiro, oração, porque a gente precisa ter uma intimidade grande com esse nosso Senhor Jesus Cristo, né? Ele se dá para a gente, mas a gente precisa abrir a mente e o coração para receber. Então, essa intimidade, através da oração, ela é importantíssima. Catequistas invistam na espiritualidade. E quanto mais vocês puderem fazer isso em grupo, melhor, porque criam os laços de amizade, os laços de amor, vai fortalecendo. Saber que eu tenho meu amigo aqui do meu lado me ajuda muito, principalmente nos momentos mais difíceis. E invistam no estudo de vocês. Eu agora tive a oportunidade de participar de uma pós-graduação em catequese e liturgia, né? Foi oferecida pela Faculdade Católica, aqui, o IESMA, e vocês não imaginam a minha alegria. Como foi 100% online, né? Em virtude da pandemia, nós pudemos contar com o Padre Calandro, da Psicopedagogia Catequética. Ele foi um dos professores. A gente pôde contar com o Padre Lelo. A gente teve como professor Padre Bina, Irmã Maria Aparecida, Irmã Cida. E vocês devem imaginar, gente, maravilhoso. Poder sentar, poder estudar, poder pesquisar, poder olhar com outros olhos, de repente, um documento ou um livro que você tinha, que você ainda não tinha tido a oportunidade de entender o significado e a essência. E isso só acontece quando a gente dedica tempo realmente para estudar, tá? Para refletir, para mergulhar nessa mensagem. E isso só acontece se a gente acredita no que a gente está fazendo. O mundo precisa de amor. O mundo precisa de Jesus Cristo, que é amor por excelência. E se hoje a gente percebe, infelizmente, a ausência dele em tantos lares, em tantas vidas, se a gente percebe essa sede tão grande que o ser humano tem, e ele nem sabe que sede é essa, né? A responsabilidade é nossa, enquanto batizados, enquanto missionários, enquanto enviados. Então, peçamos sempre que Jesus nos fortaleça nessa missão, nos oriente, que o Espírito Santo esteja sempre nos inspirando a fazer a vontade de nosso Senhor e que Maria Santíssima, nossa catequista do coração, esteja sempre nos ensinando a caminhar nos caminhos que levam a Cristo. É por Ele, é para Ele. A mensagem que a gente leva é a mensagem de Jesus Cristo. Por isso, nós precisamos entender, conhecer essa mensagem, para que a gente possa levá-la da maneira menos indigna possível. Porque dignos nós nunca seremos, não é verdade? Nós somos humanos. Mas nós contamos com a misericórdia de Deus, e isso é um afago no coração. Então, estudem, busquem, pesquisem, abram a Bíblia, reflitam. Tem tanto site católico, né? Pensar catequese traz para a gente toda semana uma novidade. E além disso, está lá dando 1000 orientações. São coisas simples, né? Que a gente pode fazer para melhorar o nosso trabalho, né? Então, não sei se eu falei demais, se eu falei de menos. Eu gosto muito de falar da catequese, desse tema, então eu gosto muito de falar, né? Mas fica o meu convite. Precisamos assumir com responsabilidade, com compromisso, essa tarefa. Ela é maravilhosa por demais, é uma tarefa divina. Deus contar conosco, Deus, né, que deixou a eternidade, se fez tempo por nossa causa, por amor a todos nós, né? E ele se faz precisar de nós. O mundo precisa de coisas boas, o mundo precisa de amor, o mundo precisa de alegria, e é essa mensagem que a gente leva
na nossa catequese. Tá certo? Estou aqui, fico à disposição, né? Certíssima, Wanda. Quantas colocações tão preciosas que eu estou até aqui meio que parado, né, sem me movimentar, porque eu também fico encantado quando eu vejo alguém falar de catequese, de iniciação à vida cristã, com tanto amor. A gente sente quando as pessoas realmente têm um amor por aquilo que ela faz. Então, é uma alegria muito grande estar contigo aqui hoje, né, com todos vocês que estão nos acompanhando. É uma alegria sem tamanho. Pessoal que está mandando mensagem no chat, eu recomendo vocês colocarem as perguntas no canto inferior direito. Tem um íconezinho tipo uma nuvem com um ponto de interrogação. Vocês podem colocar perguntas lá dentro porque fica mais fácil, porque se coloca no chat vai passando e aí eu não consigo acompanhar, tá bom? Então, podem mandar perguntas lá. A Wanda falou tantas coisas que eu vou ter que assistir depois a live para ir anotando. Mas é muito importante, né, Wanda, nós pensarmos dessa forma, né? A catequese não pode ser, de maneira alguma, feita de qualquer jeito. Eu toco muito nesses pontos aqui, e às vezes até é motivo de dor de cabeça, porque nós temos algumas pessoas que não sabem interpretar algumas questões, e aí isso dificulta a nossa transmissão, até mesmo a formação de alguns catequistas. E aí você nos trouxe, né, essa importância de nós olharmos para a realidade. E é algo que Jesus fazia. Né? A gente procura, como que eu faço para ser um bom catequista? E às vezes está ali na nossa cara, né? É só adentrar, né, nos evangelhos, a forma que Jesus falava, a forma que Jesus fazia, a pedagogia de Cristo, a pedagogia de Jesus, a forma que ele falava do céu, do reino, usava constantemente de parábolas. E isso é importante. Às vezes nós queremos fazer um encontro e seguimos uma estrutura que às vezes não é a estrutura que corresponde à minha realidade, e nós esquecemos de fazer essa leitura da nossa realidade. Eu percebi uma grande diferença quando eu saí do Maranhão para morar em São Paulo. Uma grande diferença, porque muitas das coisas que eu falava, dos exemplos que eu dava, as pessoas não entendiam. Né? Não entendiam porque era a minha realidade. Então nós precisamos conhecer a nossa realidade. Os documentos eles falam muito sobre a questão de conhecer os interlocutores, né? Esse conhecer não é só saber o nome e onde mora, mas é de fato adentrar na vida dessas pessoas. Aí mais uma vez a pedagogia de Jesus, adentrar na vida das pessoas. E aí, como você falou, é estudar. Não dá para você, eu quero conhecer a iniciação à vida cristã. Alguém me passa um resumo? Opa, resumo não funciona tanto assim para quem quer conhecer com profundidade. A melhor forma é estudar. É estudar, estudar. Como você falou, a igreja é rica de tantos subsídios e documentos e a cada ano surgem novos, porque, como a Wanda mesmo falou, a realidade muda, né? Nós vivemos constantemente uma mudança de época. Chegou a pandemia, nós mudamos a nossa forma de pensar, de nos relacionar, e aí passa a pandemia, nós precisamos de uma nova forma, porque de alguma forma nós perdemos a capacidade, ou um pouco dessa capacidade, de nos relacionarmos com o outro. E aí nós precisamos atualizar. É verdade. A catequese de iniciação à vida cristã, a catequese estilo catecumenal, ela tem um início, né? Cada itinerário tem um início que mexe com a nossa estrutura e mexe com a nossa comunidade, chama as pastorais e os serviços para se envolver nesse processo de evangelização. Então, a gente começa com o tempo do querigma. E esse tempo do querigma, ele não é feito pelo catequista dentro da igreja, dentro das salas, né? Mas ele é feito pelos introdutores. Eu acho essa função belíssima, porque quem são os introdutores nesse processo? São aquelas pastorais, são os membros das pastorais que já existem, que estão engajados e que eles saem da igreja e eles vão até as casas. O tempo do querigma, ele é todo feito dentro da casa, dentro da família. E o objetivo é justamente essa igreja em saída,
ela entrar nessa casa, né? Ela conhecer essa família, ela conhecer essa realidade, ela saber como esse candidato vive, para que ela possa trabalhar de acordo com a necessidade dele, né? Aqui na Arquidiocese de São Luís, Maranhão, a gente já vem há alguns anos tentando implantar, a gente já conseguiu implantar em algumas paróquias, outras estão começando, outras ainda estão estudando, né? Mas assim, nós já temos alguns testemunhos muito interessantes de família, por exemplo, que ela ficou maravilhada porque ela disse: a igreja, a paróquia está vindo aqui na minha casa. Olha que coisa linda, né? Às vezes nós estamos ali na igreja, correndo, fazendo as coisas, e a gente não consegue perceber de repente um olhar que está, sabe, necessitando de uma acolhida, de uma palavra, de um carinho. Além do que, é um envolvimento muito sadio das demais pastorais para conhecer a sua comunidade, conhecer a sua paróquia. Então, é um desafio, a IBC é um desafio, mas ela está trazendo para a gente um novo olhar, né? Ela está trazendo para a gente, assim, ela está renovando esse trabalho. E eu tenho certeza que é um caminho sim, para a gente dar um novo sopro ao nosso processo de evangelização dentro da nossa igreja. E para isso é preciso planejamento. Planejamento, exatamente. A Dona Áurea, querida Dona Áurea, sempre com a gente, ela colocou aqui: gostei muito das palavras da Wanda, nos evoluiu bastante para ser um bom catequista. Olha que maravilha. Dona Áurea é uma senhora super dedicada, super envolvida com a catequese. Você precisa conhecer ela. Ah, que bom. Deixa eu ver Essa mais das mensagem. minhas. Essa é das suas. A Isiane colocou aqui: quero parabenizar a Wanda. Conteúdo riquíssimo nos convida Obrigada. a contextualizar a catequese. Deixa eu ver aqui. Exatamente. Deixa eu ver se tem mais mensagem no chat. O pessoal pode mandar pergunta lá naquele ponto de interrogação, porque no chat vai subindo e eu não consigo acompanhar. Tá bom? Mas, continuando o nosso bate-papo, é, quando eu comecei a catequese, Wanda, também não tinha essa mesma mentalidade. Eu acho que os meus 6 primeiros anos foi aquela de apenas transmitir um conteúdo de perguntas e respostas que Uhum. não dava tanto um resultado de vivência de fé, mas sim o famoso decoreba, né? Então, decora, Sim. responde, passa para o próximo conteúdo. E às vezes nós temos resistência, né, de algumas pessoas porque querem usar esse método. E é aquilo que você falou, né? Iniciação à vida cristã, é preciso conhecer esse método, né? Dar um certo trabalho, porque nós estamos presos a um método que hoje não funciona mais. E aí nós estamos acomodados, né? Então, esse mudar, né, que gera um certo desconforto. Recentemente fui dar formação para catequistas, eu não vou dar o nome da paróquia, mas uma das catequistas, uma senhora já de mais de 70 anos, ela falou que essa forma não era inadequada porque ela não aprendeu assim. Falou que era melhor passar apenas a doutrina, porque ela aprendeu daquela forma. Eu falei: tá, mas o seu tempo de catequese foi há 60 anos atrás. O mundo não é mais como 60 anos atrás. As pessoas não são como há 60 anos atrás. Eu fiz catequese há 16 anos atrás. E hoje eu não consigo aplicar da mesma forma que eu aprendi. Então, algumas pesquisas mostram que a cada 10 anos a geração muda no sentido de pensar, de agir, de ver os problemas são outros. Então, não dá para nós ficarmos presos, né, naquela metodologia que nós tivemos há 16 a 60 anos atrás. Não dá. Porque se você não muda, se você não busca realmente estar atento a essa realidade, nós vamos ter esse resultado, né, que é uma catequese que transmite apenas um conteúdo sem uma vivência, e isso nós vamos ter esse mesmo resultado que é a evasão, né?
de catequizandos que recebem o sacramento saem. As pesquisas elas já apontam isso, né? Jovens que não têm nenhuma religião, que não seguem, que não fazem parte de uma comunidade, e esse é o resultado. Por isso que nós precisamos realmente planejar o nosso encontro, estudar, pensar em nosso objetivo e envolver, né, principalmente toda a comunidade, né, como até a Wanda falava, né, na Arquidiocese de São Luís, né, que os interlocutores, né, esses que vão acompanhar os introdutores, eles vão até a casa. Né? A catequista Luzia passou aqui pelo quadro dias atrás, ela falou uma frase assim: livro na estante e pé na estrada. Ela usou mais ou menos uma frase assim, dizendo que, olha, a gente precisa também ir ao encontro dos nossos catequizandos, dessas famílias. E às vezes nós estamos atentos só aos catequizandos que estão conosco. E aqueles que passaram por nós e não voltaram mais, o que aconteceu? Nós precisamos ir atrás também desses, né? Porque é o ser notado que faz a diferença. Poxa, a minha antiga catequista entrou em contato comigo, lembrou de mim, quer que eu vá na casa dela tomar um café ou venha aqui. Então, esse testemunho de fé, essa igreja em saída que o Papa Francisco tanto fala, é que vai mostrar o nosso amor pela causa, o nosso amor pela vocação de ser catequista. É isso mesmo. São novos tempos e a gente precisa estar atento, né, a esse tempo. Esse é o exemplo de Jesus Cristo. Se você perceber a catequese, a pedagogia utilizada por Jesus Cristo, ele sempre olhava aquele contexto e a mensagem ele trazia em uma linguagem que aquele contexto poderia, né, entender. Então, a gente não está inventando modismos, a gente não está trazendo nenhuma grande novidade, porque o nosso maior exemplo é Jesus Cristo, né? Então, no caso da iniciação à vida cristã, que é o assunto que hoje está em voga na nossa igreja da América Latina, é justamente isso. E quando eu falo em metodologia das duas mesas, eu estou fazendo justamente o que Jesus fazia. Eu estou trazendo para a catequese um apego, um apreço maior à palavra de Deus. Nós precisamos levar para esse candidato, catequizando, catecúmeno, um apreço à palavra de Deus. Não existe catequese sem palavra de Deus, porque ela é a nossa fonte. Então, quando eu falo em mesa da palavra, é justamente ter esse apreço, ter esse amor, ter esse respeito pela palavra de Deus e entender que ela ilumina a minha vida, ilumina a sua vida, ilumina a vida da minha família, da minha casa, né? E quando eu faço o meu encontro na mesa da partilha, a gente está partilhando vida, a gente está partilhando ali sucesso, vitória, dor, fracasso. Tanto que a igreja convida que as nossas pastorais também trabalhem com a metodologia das duas mesas. Quantas e quantas vezes a gente se reúne no grupo, né? E a gente mal faz o sinal da cruz para começar. E a gente deixa a palavra de Deus ali do lado e a gente vai, sabe, organizar coisas, pensar em atividades, né? Então, a iniciação à vida cristã, ela é muito abrangente, ela não se resume à catequese. Quando eu falo em iniciação à vida cristã, eu não posso me resumir à catequese. Eu estou falando de evangelização da igreja no mundo de hoje, buscando saciar a sede do ser humano de hoje. É um grande desafio, Mas, como eu falei, quem é que nos inspira é o Espírito Santo. E a gente consegue, sim, consegue dar esse novo significado a esse trabalho de evangelização. Com certeza. Já tem perguntas aqui. Dona Áurea colocou: Gessiandro, que bom que você evoluiu. A Dona Áurea, ela começou a participar do Pensar Catequese nas primeiras formações que eu dei no início da pandemia. Eu lembro que eu tremia igual vara verde, porque eu nunca tive um contato com as redes sociais dessa forma. E ela, desde o começo, estava com a gente. Ela colocou aqui: Gessiandro, que bom que você evoluiu bastante. Que bom!
bom, graças a Deus, né? Isso é muito Muito bem. A Tati colocou, queria que os catequistas entendessem a importância de ler os documentos da igreja. São ricos, né? De fato, o Tati. Alguns, às O vezes, teu áudio estar está preso. cortando um pouquinho. Tá cortando? Deve ser a minha internet que Tá já tá cortando dando. um pouquinho. Tá. Mas já estamos A chegando no Tati final. Castilho colocou: queria que os catequistas entendessem a importância de ler os documentos da igreja. São ricos, né? É isso mesmo, Tati. São muito ricos, viu? Muito ricos mesmo. Tem muita coisa boa para nos orientar, para a gente entender o que a gente está fazendo. É evidente que a gente não vai levar essa enxurrada de coisas para o nosso catequizando, não. É para a nossa formação, para que a gente saiba planejar, saiba de que maneira, né, a gente vai levar essa mensagem até o catequizando. Então é muito importante, né? Vocês falavam na questão do conteúdo, né? Numa catequese não ser simplesmente conteudista. O conteúdo, a doutrina, ela é importante? É importante. Nós não estamos tirando a doutrina, né, do processo de evangelização, porque, na verdade, doutrina não é algo próprio da catequese, mas ela é da igreja e todas as pastorais têm que trabalhar com ela, né? Agora, o que a igreja pede para a gente quando nos fala de iniciação à vida cristã? É dar um novo significado à doutrina, é iluminar a doutrina e mostrar para o povo de Deus que ela não é uma doutrina morta, ela é viva, ela pulsa, né? Ela é pulsante. Então é justamente isso, é dar essa nova, um novo ardor, né? Para que a doutrina faça parte dessa caminhada. Mas o meu objetivo é esse encontro com a pessoa de Jesus Cristo e formando discípulos missionários. Exatamente. Wanda, nós já atingimos o nosso horário. Sei que a gente tem assunto para falar o resto da noite e o dia inteiro. Mas Verdade. vai ter próximas lives, né? Nós estamos conversando para definir outros encontros e aí nós vamos falar sobre outros assuntos que também fazem parte da iniciação à vida cristã. Tá bom? Tá certo. É, A essa nossa, pode a falar. nossa arquidiocese, como você sabe, tem um itinerário, fizemos um itinerário, né, catequético de iniciação à vida cristã para colaborar com as nossas paróquias. Esse itinerário foi construído a partir dos documentos da igreja, né, e nós estamos numa tarefa árdua, mas muito gostosa, junto às nossas paróquias, no processo de formação. Então, se precisar, toda a comissão arquidiocesana de catequese está à disposição. Maravilha. Já vou passar já as datas para pegar o nome de todo mundo para participar das lives. Ah, beleza. Assunto é o que não falta, né? Assunto nós Ah, pode temos ter certeza. os documentos desde o Concílio Vaticano II até agora. O que não falta é subsídio e assuntos Pense. para catequese. Ai, Deus. Tem mais uma pergunta aqui. A Graça colocou parabéns, Wanda. A Graça está aqui desde o comecinho. Ah, obrigada, Graça. Graça é minha amiga da comissão. Beijo, Conheço. Graça. Um abraço para todo o pessoal da comissão, né? De animação bíblica catequética Obrigada. das edições. Essa live, pessoal, ela vai ficar salva, tá bom? Ela vai ficar salva aqui no nosso Instagram. Além disso, nós vamos baixar a live e colocar lá no YouTube, porque tem muitos catequistas que não têm Instagram. Então ela vai para o YouTube também, tá bom? Nós vamos divulgar aí nas redes sociais, nos grupos do Pensar Catequese, no Facebook. Então vocês vão encontrar em todos os lugares para vocês enviarem para mais catequistas, para eles estudarem um pouco mais, conhecerem um pouco mais a metodologia catequética, tá bom? Aproveitando para finalizar o nosso encontro, quero agradecer mais uma vez a Wanda pelo carinho, pela atenção, pela forma que nos envolveu e nos encantou, né, muito bem nesse bate-papo. Então, nós queremos rezar por você e agradecer também pela sua vocação, pelo seu dom, que também
suscita em nossos corações o desejo de aprender cada vez mais, de viver cada vez mais essa missão. Então, em nome do Rodrigo, Amém. em nome do Rodrigo do Catequese de Desenvolvimento Humano e em meu nome, nosso muito obrigado. Deixa eu ver se tem mais perguntas. Eu que agradeço. A Carla colocou, fui convidada para participar da equipe de introdutores, estou muito entusiasmada. Um lindo momento. É isso aí, abraça com todas as forças e vai testemunhar o evangelho na casa dessas famílias que tanto precisa da nossa presença, né? Uma presença cristã, a presença de Jesus. Né? Então, para terminar o nosso encontro, nós vamos rezar uma Ave Maria, pedindo a intercessão de Nossa Senhora sobre todos nós que aqui estamos, sobre também a Wanda, o pessoal da comissão de catequese, lá da Arquidiocese de São Luís, por todos vocês que aqui estão, que Deus, pela intercessão de Nossa Senhora, abençoe todos vocês e sejam perseverantes na missão, que às vezes tem algumas pedras no caminho, né? Às vezes a cruz pesa um pouquinho, mas nós sempre temos quem nos ajude a carregar essa cruz. Né? Assim como Jesus teve o Cirineu, nós temos também várias pessoas ao nosso lado. Basta nós olharmos para o nosso lado e não só para a frente, que nós vamos ter quem nos ajude. Em todos os momentos da nossa vida, possamos confiar na graça de Deus e na intercessão de Nossa Senhora. Por isso, rezemos uma Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Estivemos e sempre estaremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pessoal, muito obrigado pela presença. Lembrando que toda terça-feira nós temos live aqui no quadro de catequista para catequista. Então, todos vocês estão convidados, tá bom? E mais uma vez... Obrigada, boa noite, fiquem com Deus. Beijos em todos. Beijos, Jarbas. Colocou aqui toda banda maravilhosa. Então, muito obrigado, Vana. Deus te abençoe, tá bom? Paz e bem. Paz e bem.